mfana hake Uthule mfana ukhulunywa ngetheku 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 olale olale sikhuluma ngetheku olale. Salve subversivos, salve subversivas, aqui é o Panda Reis, no último tópico a liberdade do ano de 2023. E hoje eu queria falar de uma obra que foi recentemente esse ano, que se chama Obra Completa de Luiz Gama, né? Que fala do Luiz Gama e sua luta antirracista. Acredito que todos vocês conhecem, e mesmo que superficialmente, o Luiz Gama, um dos maiores representantes da luta abolicionista por essas terras, né? Então eu não vou entrar na seara de quem foi ou passar uma biografia dele. A questão é que cada dia a gente vem tendo novidades acadêmicas referentes a diferentes personalidades da história afrodescendente, né? Isso graças aos nossos novos historiadores e historiadoras e pesquisadoras envolvidos etnicamente sobre esse assunto, tanto por aqui como em diversos locais, como a Europa, principalmente no continente africano, e graças a essa nova visão e comprometimento com a verdade, temos ótimos materiais sendo elaborados, feitos e lançados, né? No caso, esse texto que dividirei com vocês é um desses casos que o estudo foi lançado recentemente. Um estudo ele acarretou numa coleção, né, numa coleção que se chama Obras Completas de Luiz Gama, lançado pela editora Edra. É um material relativamente vasto, bem mais completo do que tínhamos até então, do que falava do nosso irmão Luiz Gama. São vários livros onde podemos mergulhar por completo na luta de Luiz Gama. Vale a pena pegar todos esses livros, né, porque é uma coleção. Entre muitos textos, existe um que é extremamente interessante. Texto publicado originalmente em um jornal da época, né? Luiz Gama narra as cenas de uma verdadeira barbárie. Vocês sabem que matar o senhor de engenho e voluntariamente confessar o crime era muito comum na época, né? Isso no século XIX. Muitos pretos e pretas preferiam a prisão do que a escravidão. Que mesmo nesse momento histórico, né, no século XIX, que já estávamos nos momentos finais, né, da escravidão, era assim mais uma ação de resistência ao sistema escravocrata já em processo de decadência, né? Nesses casos foram bem diferentes, né? No caso que eu vou relatar aqui, que eu peguei dessa obra, foram bem diferentes, mesmo nesse período. 4 jovens pretos escravizados se apresentaram à delegacia de uma vila da cidade fluminense de Paraíba do Sul, isso no século XIX, que hoje se chama Três Rios, né? Na divisa com Minas Gerais. Ao delegado eles confessaram ter matado o filho do senhor de engenho, um homem rico e dono de muitos escravos. Segundo relatos de Luiz Gama, as autoridades policiais, ao saberem do assassinato, chamaram a população da cidade na delegacia. Compareceram mais de 300 pessoas armadas e sedentas de vingança pelo assassinato de um membro importante, né, branco, da sociedade branca, rico, branco. Eis então que os policiais abriram as portas da delegacia, porque na mentalidade era um absurdo, né? Esse tipo de crime contra um escravocrata, que cometia as mais diversas barbáries, em momento algum viram como legítima defesa. Em um texto publicado em um jornal da época, Luiz Gama narra cenas que se seguiram. Ele até ironiza e pede aplausos aos linchadores e os chama de patriotas armados. Parte dos textos inéditos revelados agora reforça uma característica de Luiz Gama até pouco conhecida do grande público. Além de excelente advogado que lutava
contra a escravidão nos tribunais, ele foi um dos primeiros jornalistas a se dedicar a denunciar nos jornais a violência sofrida pela população preta do país, principalmente nos estados de São Paulo, né? Sendo ele uma espécie de cronista da violência da cidade. Esse caso relatado nessa obra, desses 4 jovens espancados até a morte, não é importante apenas como registro histórico, mas também para entender o pensamento de Luiz Gama em relação à escravidão. Luiz Gama acreditava que como a escravidão era uma violência contra os direitos natural e inalienável do homem, o escravizado não só podia matar o seu senhor, como tinha razão moral para fazê-lo. Os criminosos não eram os 4 jovens, mas sim o senhor escravocrata. Então, quando mataram o senhor, eles praticaram um direito natural e a legítima defesa contra essa violência. Na visão de Luiz Gama, eles sim eram as vítimas, chegando a compará-los como Espartacus, né? Lendário escravo que liderou aquela revolta contra o Império Romano. Ele costumava escrever seus artigos nos jornais usando outros nomes ou pseudônimos, né, para mascarar a sua identidade e, claro, se proteger contra a violência que poderia vir, a represária, né? Por incrível que possa parecer, até em um Brasil violento contra a população preta, escrava ou alforriada, essa violência covarde contra os 4 jovens era nova no Brasil no século XIX. Esse tipo de crime era mais comum nos Estados Unidos da América. Esse período de 1880, né, ou seja, nós estamos há 8 anos da Lei Áurea, esse tipo de ação violenta já era contestada e criticada entre as classes mais esclarecidas, que já se colocavam contra a escravidão em alguns jornais que não pertenciam às elites escravocratas. José do Patrocínio fazia denúncias parecidas nos jornais do Rio de Janeiro. E nesse material lançado recentemente, Obras Completas de Luiz Gama, tem uma outra crônica do jornal, esse da Gazeta do Povo, de julho de 1881, onde Luiz Gama relatou que um moçambicano livre, tá? Ele não era mais escravo, chamado Joaquim Antônio, tinha sido autorizado pela polícia a dar uma festa em sua casa. Na época, pessoas pretas precisavam informar e algumas vezes até pagar autoridades pelo direito de realizar alguma comemoração. A festa era no bairro do Brás, aqui na Zona Leste, aqui em São Paulo, né? Bairro que na época era periférico, e hoje não, hoje ele já está mais, já sendo como a cidade cresceu, ele já está ali, faz parte meio do centro, né, centro-leste, e era ocupado principalmente por trabalhadores pretos livres. O jornalista diz que o africano festejava com os amigos dentro da sua casa, quando escutou um chamado da polícia do lado de fora, pedindo para parar, que eles interrompessem o encontro, a festa. Joaquim fechou a sua porta e continuou a divertir-se com outros amigos, né? Todos pretos, tá? Então, a patrulha policial arrombou a porta, entrou na casa, isso era meia-noite, saqueou-a, mediante rigorosa busca, prendeu o africano, que era livre, que reclamara contra o ato, e em seguida arrombou mais 2 casas de africanos, ou seja, casas no mesmo bairro, não onde estavam acontecendo a festa, sem fundamento, sem razão. Luiz Gama chega a escrever no jornal alertando que outros pretos que sofressem agressão igual repelissem a agressão a ferro e a bala. Viu o pensamento de Luiz Gama, e frisando como ele é advogado, ele defendia isso nos tribunais usando a legítima defesa, né? Os textos do jornalista também tinham caráter de petição jurídica, porque ele endereçou os textos, todos esses textos, aos chefes de polícia de São Paulo, além de citar o capitão responsável pelo caso e o nome de todas as vítimas dessa agressão policial. Já naquele tempo, os textos de Luiz Gama apontavam para um problema que ainda nos dias de hoje assombram a sociedade brasileira, ou seja, a violência policial e a violência policial contra os pretos. Caso que atual,
Para se ter uma ideia, no ano passado, 6.416 pessoas foram mortas pelas forças de segurança do país. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um recorde histórico, sendo que desse total, 78,9% das vítimas eram pretas, 76,2% tinham entre 12 e 29 anos. Como cita o investigador de Polícia Civil paulista Lívio Rocha, que é mestre em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, a violência denunciada por Luiz Gama demonstra que já no século XIX as forças de segurança tinham como projeto a proteção e o cuidado da elite branca e rica, em detrimento à população preta e pobre, fazendo da violência estatal uma característica da história brasileira, passando pela monarquia, por Getúlio Vargas, pela ditadura militar e pela dita democracia, sendo um problema estrutural que independe se o governo é de esquerda, de direita ou de centro. É estrutural isso, histórico. Nunca houve interesse político em tornar a polícia mais democrática. Imagine no século XIX, se hoje esse debate ainda continua. A real é que a formação da polícia nunca foi crítica. Discussões sobre racismo e direitos humanos são feitas na instituição de maneira formalista, né, e protocolar, perdão. É uma maneira bem por cima, bem porca, né? Sem espaço para uma reflexão sobre a atuação da polícia de uma maneira mais efetiva, né? Os policiais pretos também são os que mais morrem entre os policiais da corporação. Então, essa nova obra de Luiz Gama tem vários outros relatos, principalmente de jornais, né, de material de jornal que ele publicava muito, que ele denuncia outros atos racistas, outros atos de agressão aos pretos e outros tipos de violência cometida já à véspera do fim da escravidão no Brasil. E mesmo assim se intensificou essa violência e se estruturou até os dias de hoje. Então, ela aconselha a todos procurarem, aí não é muito difícil achar, obras completas de Luiz Gama, né? Como eu disse, procura lá na editora Edra, que você vai ter acesso a todo esse material. É um vasto material muito interessante que eu indico para vocês. O que eu quero deixar claro aqui, nesse último vídeo do ano, é que pode parecer que de repente o tópico A Liberdade só fala dessa questão racial, mas é bem mais ou menos isso mesmo, porque nós temos que debater o racismo, nós temos que debater a violência contra os pretos e pretas e afrodescendentes no Brasil e no mundo. Pouca gente faz isso ultimamente, ainda mais se tratando de uma editora como a Editora Merda na Mão, que nunca se calou, que sempre foi subversiva, que sempre foi contrária ao sistema, sempre foi anticapitalista e antirracista, antifascista. Eu acho necessário esses meus textos, esses meus artigos, até para trazer um pouco da história, um pouco do material acadêmico, que ainda está na academia, que não saiu para o grande público conhecer e difundir, espalhar. O conhecimento não deve ser guardado, o conhecimento deve ser repassado e discutido. O racismo não deve ser ignorado, o racismo deve ser colocado em mesa, deve ser colocado na Câmara, deve ser colocado em debate na Câmara, deve ser colocado em debate no Senado, deve ser colocado em debate na sala de jantar da sua casa, durante um filme, e principalmente pelos brancos. O problema do racismo no Brasil vem do branco, não do preto. Então, por isso que eu utilizo a Editora Merda na Mão, esse canal, para poder usar o meu conhecimento nessa área e compartilhar com vocês aqui. Eu acredito que aqui todos os seguidores da Editora Merda na Mão, ninguém tem problema nenhum contra isso, mas sabemos que sim, que tanto o cenário independente como o cenário literário tem ainda o racismo, mesmo alguns casos embutidos, alguns casos descarados, mas tem. Então temos que debatê-lo sim, temos que questioná-lo sim, temos que tocar no assunto sim, assim como eu gostaria muito que tivessem irmãs pretas falando do feminismo preto, assim como eu gostaria muito que tivesse irmãos e irmãs do LGBTQIA+, falando do assunto, questionando e colocando em pauta. Nada mais legítimo do que um representante
desses assuntos falar. Não que o branco não possa falar sobre assunto, sim, mas eu acho que a gente está na hora de a gente tomar essa responsabilidade para a gente, assim como alguns historiadores e filósofos africanos e afro-americanos, afro-carimbenhos, afro-europeus estão fazendo. Então eu sigo os passos dessas mesmas pessoas e agradeço o espaço que aqui eu tenho na Editora Merda na Mão para poder falar do assunto. Espero que em 2024 a gente possa estar junto novamente. Espero que em 2024 a gente possa trazer mais debates desse nível e espero que vocês interajam tanto aqui nas inscrições, nos comentários, como nas redes sociais da Editora Merda na Mão, certo? Queria deixar aqui o meu contato das minhas redes sociais, que lá se você colocar Panda Reis, você vai achar no Facebook, você vai achar no Instagram, você vai achar por aí, certo? E é isso, meus irmãos, minhas irmãs, agradeço por me aturarem esse ano de 2023 todo, e ano que vem tem mais, beleza? Se cuidem para resistirem, resistam sempre.